Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou, está vivo. Aleluia, aleluia. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para meditarmos a palavra do Senhor neste dia 6 de abril de 2026, segunda-feira, na oitava da Páscoa. Meditemos o Evangelho de Nosso Senhor, Mateus 28, do 8 ao 15. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem. Meditando este Evangelho de Mateus, do 8 ao 15, encontramos algumas realidades pertinentes ao tema que estamos vivendo, que é a Páscoa. Até mesmo porque estamos vivendo a oitava de Páscoa. A oitava de Páscoa são 8 dias para viver como se fosse um único dia. Ou seja, do domingo da ressurreição até o domingo seguinte, que é o domingo da misericórdia, nós estamos vivendo a solenidade da Páscoa. Que grande dia, que alegria! Por isso que o nosso coração ainda pulsa. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, aleluia, aleluia. Este Evangelho nos apresenta duas atitudes distintas diante da ressurreição de Jesus. A fé acolhida com amor pelas mulheres e o amor rejeitado por medo, que são as autoridades religiosas. De um lado, vemos as mulheres, elas saem do túmulo com a alegria e com medo. Elas não compreendem tudo, mas elas confiam. E é exatamente nesse caminho, com fé, entre o temor e a esperança, que acontece algo muito extraordinário. Jesus vem ao encontro delas. Aqui tem um movimento do céu, um movimento do próprio Cristo de ir ao encontro das mulheres. Por que será que ele foi ao encontro das mulheres? Aqui está um ponto marcante, um ponto profundo para a nossa vida espiritual. É o significado desta aparição. Vejamos. Jesus ressuscitado aparece primeiro às mulheres. Isso não é por acaso. Não é simplesmente por privilégio. Naquele tempo, o testemunho feminino não tinha valor jurídico. Humanamente falando, Deus escolhe os improváveis. Até hoje também, a gente vê muitas aparições de Nossa Senhora, e também de outros santos, que eles apareceram para pessoas ou crianças, ou para pessoas que, no seu contexto, não eram líderes.
não eram autoridades, não eram pessoas de destaque. Isso nos revela algo essencial da lógica divina. Deus não age segundo os critérios do mundo, mas segundo a humildade e a abertura do coração. As mulheres representam a igreja fiel, a alma que ama, a alma que busca, que permanece, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto muitos fugiram, elas permaneceram, elas ficaram fiéis. Enquanto outros duvidaram, elas foram ao encontro. Elas estavam em movimento. Elas tiveram fé. Por isso, a aparição de Cristo a elas tem um significado espiritual muito grande. Primeiro, é a recompensa da fidelidade. Quem permanece com Cristo na cruz experimenta a alegria da ressurreição. É a revelação do amor que busca. Elas foram ao túmulo procurar Jesus morto, mas encontram o Senhor vivo, que busca sinceramente encontrá-las. E também é o início da missão. Elas não apenas veem Jesus, mas elas são enviadas. Elas tornam-se as primeiras anunciadoras da ressurreição. E vejamos, meus irmãos, a beleza desse gesto. Elas abraçam os pés de Jesus. Isso significa reconhecer a realidade concreta da ressurreição. Mas também significa o gesto de se curvar, o gesto da obediência, o gesto da adoração. Não é simplesmente algo que fica no mundo das ideias. Não é um símbolo. Cristo está vivo realmente e, diante disso, elas adoram. Esse gesto, ele é muito significativo. A gente vê muitas vezes até atletas, pessoas que conseguem jogar bola, conseguem brincar, fazer tantas coisas, mas quando entram na igreja para participar de uma missa, elas se negam a dobrar os joelhos diante do Senhor. Mesmo no momento da consagração, que é o momento mais sublime, mais alto da Santa Missa. Aqui está o centro da nossa fé, o encontro, a adoração, a missão. Elas se rebaixam para que o Cristo cresça. Elas adoram, ou seja, elas amam verdadeiramente. E pelo gesto, esta adoração ela é sincera porque ela agrada ao Senhor. Por isso o Senhor as envia em missão. Por outro lado, o Evangelho nos mostra os guardas e os sumos sacerdotes. Eles também sabem o que aconteceu, mas, ao invés de acolher a verdade, preferem manipulá-la. Eles preferem criar uma narrativa, criar uma mentira, comprar o silêncio. Isso revela um drama muito atual. Quando a verdade de Deus exige mudança, muitos preferem negá-la, ao invés de se converter. Meus irmãos, minhas irmãs, como isso é real. Como isso é verdadeiro, como tantas pessoas não conseguem abraçar a verdadeira conversão, conseguem adentrar a nível teórico, a nível de conhecimento, a nível de estudo, mas não conseguem descer para a prática, porque exige mudança de vida, exige radicalidade, exige amor verdadeiro. Meus irmãos, a ressurreição continua a nos interpelar. Não é apenas um fato do passado, mas uma realidade que exige uma resposta nossa no nosso presente, no agora. Por isso, é importante que a gente se pergunte, de que lado eu estou? Como as mulheres, que mesmo com medo confiam, se deixam encontrar por Cristo e se tornam testemunhas? Ou como aqueles que, por apego ao próprio conforto, à autoridade que exercem e a tantas outras coisas, caprichos, tentam silenciar a verdade? Hoje, Jesus ressuscitado também vem ao nosso encontro. Ele entra na nossa história. Ele tira as nossas dúvidas. Ele entra nas nossas alegrias e nos diz, não tenhais medo, porque ele também entra em nossas feridas. E ele entra em nós por inteiro. Ele sabe o que precisamos. O Senhor diz, não tenhais medo. Não tenhais medo de permanecer fiéis. Não tenhais medo de buscar a Deus com sinceridade. Não tenhas medo de testemunhar a verdade, mesmo quando o mundo a rejeita. Peçamos a graça de sermos como aquelas mulheres que buscam a verdade, que reconhecem, que adoram e que anunciam.
E que a nossa vida seja um anúncio vivo desta certeza. Cristo ressuscitado está no meio de nós e caminha conosco. Que alegria, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.